Olá, tudo bem? Tranquilos? Acompanhando bem as aulas? Então, vamos para mais uma aula a respeito de prova criminal. Que prova criminal extensa, né? Pois é, como eu tinha comentado, é um dos temas assim mais longos, né, do nosso semestre e realmente tem muita coisa para ser comentada. Hoje a gente vai começar falando da prova testemunhal. Bom, e o que temos para falar da prova testemunhal? Para começar, eu vou falar três regrinhas a respeito da prova testemunhal, sendo que cada uma dessas regras tem exceções. E algumas delas têm exceções das exceções, tá bem? Então vamos lá. Primeiro vou elencar as regras. Então, primeira regra a respeito da prova testemunhal. Toda pessoa pode ser testemunha. Então, primeira regra, toda pessoa pode ser testemunha. Segunda regra, a testemunha é obrigada a depor. Então, segunda regra, testemunha não pode eximir-se da obrigação de depor, ela é obrigada a depor. E a terceira regra é que a testemunha prestará o compromisso de dizer a verdade. Então, a regra é que a testemunha seja compromissada. Ok? Então, vamos lá. Iniciamos a prova testemunhal e para eu identificar quais são as diretrizes desse meio de prova, eu falei três regrinhas. Agora, vamos detalhar as exceções de cada uma dessas regras. Então, eu disse que a primeira regra é que toda pessoa pode ser testemunha, né? Então, toda pessoa pode testemunhar. Essa regra está no artigo 202 do CPP. Então, vamos lá no CPP. Toda pessoa poderá ser testemunha. Ok, está tranquilo. Agora, vamos lá. Exceção a essa regra. Tem pessoas que nunca na vida poderão testemunhar, tá? Onde está a exceção? Artigo 207. Vamos lá, 207, acompanhando aí com a legislação, tá bem? São proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo. Então, olha só, essa é a exceção, e essa regra tem uma exceção da exceção, que a gente já vai continuar o artigo. Mas então vamos lá, regra. Todo mundo pode ser testemunha. Exceção. Tem pessoas que têm o dever de sigilo. E por conta do dever de sigilo, não poderão testemunhar. Por quê? Porque se elas derem o depoimento delas, elas vão estar quebrando um sigilo que decorre de uma profissão, de um ofício que ela exerce. E isso é crime, tá? Então é o caso, por exemplo, do médico, do psicólogo, que atendeu um paciente, esse paciente contou, né, por exemplo, que praticou um crime, contou para aquela pessoa confiando no sigilo profissional, e aí esse profissional vai lá e abre a boca, né, e conta aquilo que ele ficou sabendo no momento que ele estava exercendo a profissão dele. Então, isso é um crime. Violar o sigilo profissional é crime. E aí a pessoa vai ser responsabilizada e, além disso, essa prova, ela viola, né, um dispositivo penal e, portanto, ela é uma prova, violou direito material, ela é uma prova ilícita. Lembra? Ok. Então, essa é a exceção. Todo mundo pode ser testemunha. Exceção, tem pessoas que têm o dever de sigilo e não poderão testemunhar. Nem preciso, mas vou dizer, né? O advogado, o médico, o psicólogo que presenciar um crime, ou seja, ele ficar sabendo de um crime fora do contexto profissional, fora do dever de sigilo, é óbvio que ele pode ser testemunha. E o artigo continua, tá? O 207, agora é a exceção da exceção, ó, vamos lá. Salvo se desobrigadas pela parte interessada, ó, quiserem dar o seu testemunho. Então, veja bem, toda pessoa, ela pode ser testemunha, né? Ela tem o dever de testemunhar, ela pode ser testemunha. Exceção, tem pessoas que têm o dever de sigilo, portanto, não podem testemunhar. Exceção da exceção.
Tem pessoas que têm o dever de sigilo, mas que se forem desobrigadas pela parte, então no exemplo que eu dei, o paciente, né, desse médico, desse psicólogo, falar, ó, eu te contei tudo do crime, se você quiser, você pode contar para todo mundo, tá liberado do dever de sigilo. Se isso acontecer, esse profissional, se ele quiser, ele pode ser testemunha. Então veja bem, tem duas condicionantes aí nessa exceção da exceção. Primeiro, ele ser liberado pela parte, né, a parte liberá-lo do dever de sigilo. E segundo, ele querer. Ah, professora, essa liberação tem que ser por escrito? Deveria, né? Eu acho que por segurança desse profissional que resolver ser testemunha, se eventualmente depois a parte disser, ah, eu não te liberei coisa nenhuma, é melhor ele ter como provar que ele foi liberado desse dever de sigilo, tá? Então, é melhor, né, se eu resolver ser testemunha a respeito de um fato que eu tinha um dever de sigilo e que eu fui liberado, eu ter como provar essa liberação depois. Segundo ponto é o profissional querer. Os órgãos de classe, então, assim, Conselho Regional de Medicina, de Psicologia, a própria OAB, veja bem, eles não recomendam que o profissional que tem o dever de sigilo, mesmo que desobrigado pela parte, dê o depoimento. Isso é uma recomendação. Por quê? Porque quando o profissional faz isso, ele acaba desprestigiando toda aquela categoria de profissionais, né? Porque o que as pessoas falam é o seguinte, pô, contou tudo para o advogado foi lá e falou para todo mundo. Nossa, né? Aquele médico, a gente conta as coisas para ele, ele vai lá e fala em juízo. Então, assim, há um desprestígio daquela categoria quando esse tipo de situação ocorre. Mas, veja bem, a lei permite nessa situação que seja testemunha. Portanto, é só uma recomendação dos órgãos de classe, tá? E esse dispositivo também vale, por exemplo, para ministério, né? Tem relação aí com padres, né? Que ouvem segredos em confissão. E aí também tem o dever de sigilo, mas que também se aplicaria essa situação de ser liberado pela parte e querer dar o depoimento, ok? Então, falamos da primeira regra, da exceção e da exceção da exceção. A segunda regra, como eu comentei, é que a testemunha, ela é obrigada a depor. Isso está lá no artigo 206, então vamos ver lá, ó. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Por que tem essa regra que obriga a testemunha a dar o depoimento? Porque, veja bem, senão ninguém vai querer ser testemunha, né? O que as pessoas pensam? Por que eu vou testemunhar? Por que eu vou, né, me complicar? Você ir lá em juízo, né, na delegacia, depois em juízo, dar um depoimento contra uma pessoa, sei lá, entre aspas, bandido, né, um integrante de uma organização criminosa, as pessoas ficam com medo disso. As pessoas normalmente não querem complicação, né? Falam, não quero complicação para o meu lado. Então, se a lei não obrigasse, ninguém ia querer ser testemunha. Então, é por isso que a regra é que a testemunha, quem testemunhou o fato, quem sabe a respeito de um fato criminoso, ela é obrigada a depor. Regra. Agora vamos lá na exceção, que está no próprio 206, né? Exceção, ó. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe ou o filho adotivo do acusado. Então, veja bem, parentes próximos, né, que estão elencados aí no CPP, e lembra que o CPP ele admite interpretação extensiva, então, parentes próximos não serão obrigados a depor, tá? Por quê? Porque o processo penal quer descobrir a verdade? Quer. Mas o instituto que é protegido pela Constituição é a família. E você obrigar um familiar a dar um depoimento que pode prejudicar o seu ente querido, né? Isso pode gerar um problema familiar, pode gerar uma desintegração do núcleo familiar. Então, o parente próximo não é obrigado a testemunhar, tá? Então, essa é uma exceção. A regra de que toda testemunha é obrigada a depor. Agora, essa exceção que a gente acabou de mencionar tem uma exceção. Então, tem a exceção da exceção, que é a parte final do 206, olha lá. Salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se à prova do fato e de suas circunstâncias. Então, veja bem, o parente próximo não é obrigado a depor, salvo se ele for
né, salvo se houver a hipótese que ele é a única testemunha, tá? Então, se o único meio de compor a prova, o único meio de descobrir a verdade é ouvindo o parente próximo, aí o parente próximo tem que dar o depoimento. Então, exemplo, o pai matou o filho dentro de casa. Quem presenciou o fato? Primeira situação, a mãe e um vizinho. A mãe não vai ser obrigada a depor, tá? Por conta do artigo 206. E tem o vizinho como testemunha, o vizinho vai lá e dá o depoimento. Agora, se o pai matou o filho dentro de casa e só quem presenciou foi a mãe, aí a mãe vai ter que dar o depoimento. Ah, professora, mas esse depoimento não é confiável, né? Porque afinal, né, é o marido dela. Outros vão dizer que o depoimento não vai ser confiável, né? Porque ela vai detonar o marido, afinal o marido matou o filho. Veja bem, não estou entrando no mérito se esse depoimento vai ou não vai ser utilizado pelo juiz para formar o convencimento dele e condenar o réu. Porque, de novo, vigora o livre convencimento motivado. Mas o fato é que precisamos desse depoimento, já que é a única testemunha ocular do crime. Ok? Tá. Então, é isso do 206. E a terceira regrinha que nós falamos é que a testemunha prestará o compromisso de dizer a verdade. Esse compromisso está no 203. Vamos dar uma lidinha lá, olha só. A testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que lhe souber e lhe for perguntado, devendo declarar seu nome, idade, estado, residência, profissão, lugar onde exerce sua atividade, se é parente e em que grau de alguma das partes, ou quais suas relações com qualquer delas, e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade. Então, olha só. A regra no processo penal é que a testemunha seja compromissada. Testemunha compromissada é aquela que assume o compromisso de dizer a verdade. Essa é a regra. Vamos ter testemunhas não compromissadas? Sim, porque essa regra ela tem uma exceção. Então, vamos lá na exceção, que é o artigo 208. Olha aí. Não se deferirá o compromisso a que alude o 203 aos doentes e deficientes mentais e aos menores de 14 anos, nem às pessoas a que se refere o 206. Então, não prestam compromisso. Doentes e deficientes mentais, menores de 14 anos e as pessoas do 206 são aqueles parentes próximos que a gente acabou de comentar. Então, veja bem, de novo, regra, testemunha prestar compromisso. Exceção, tem pessoas que não dá para você exigir o compromisso de verdade, né? De dar um depoimento verdadeiro. Por quê? Porque, veja bem, eu vou virar pro doido varrido e vou falar, diz a verdade, diz a verdade. Ele não entende o que é verdade. Vou virar para um menor de 14 anos, que não tem maturidade suficiente para entender o que é um processo, né, a relevância de falar a verdade, vou falar, você vai ser processado. Ele nem é processado, né? Professor, mas ele pode responder um procedimento na vara da infância e juventude, ele pode ser um menor infrator. Menor de 14 anos não vai ter repercussão para ele, né, de ato infracional. E os parentes próximos, naquele exemplo, né, a mãe que viu o marido matar o filho. Você fala a verdade, porque senão você vai ser responsabilizada. Muito complexo isso. Então, vão ser testemunhas, mas são testemunhas não compromissadas. E aí, alguns, né, chamam as testemunhas não compromissadas de informantes, tá? Mas, como eu disse, são testemunhas também, mas são testemunhas que não prestam compromisso de dizer a verdade, compromisso 203. Tranquilo? Tá. Aí, aqui tem várias questões para a gente desdobrar. Primeira coisa é a questão do crime de falso testemunho, tá? Crime de falso testemunho tá lá no artigo 342 do Código Penal. Vamos lá dar uma lidinha nele, tá bom? Então, Código Penal 342 diz o seguinte, falso testemunho ou falsa perícia, então tem crime para perito que mente, tem também, e é o mesmo crime, 342 do falso testemunho, então é falso testemunho ou falsa perícia, fazer afirmação falsa, ou negar, ou calar a verdade como testemunha,
perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juiz arbitral. Reclusão de 2 a 4 anos e multa. As penas aumentam-se de 1/6 a 1/3 se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que for parte entidade ou da administração pública direta ou indireta. Então, veja bem que quando o falso testemunho é para fins, né, de processo criminal, de investigação policial, ó, tem um aumento de pena. Então, a pena é maior que 2 a 4 anos, vai ter um aumento de 1/6 a 1/3. E um parágrafo muito importante desse tipo penal é o segundo, que diz, ó, o fato deixa de ser punível se antes da sentença, no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Voltar atrás antes da sentença nesse processo que ele mentiu, quer dizer, se reconsiderou a tempo, né, de não prejudicar a sentença, a formação do convencimento do juiz, então ele vai ter os benefícios aí de deixar de ser punível, tá bem? Tá, então por que eu tô lendo esse artigo aí do crime de falso testemunho? Ah, professora, testemunha mentiu, falso testemunho. Porque você viu pelo Código Penal, então olha só, do ponto de vista do direito penal, vai responder por falso testemunho tanto a testemunha compromissada quanto a não compromissada. Por quê? Porque o tipo penal, ele fala testemunha. Ele não entra no mérito se prestou compromisso ou não prestou compromisso. É essa observação que é importante para você ver. Professor, então testemunha não compromissada que mentir, ela responde por falso testemunho? Veja bem, pela literalidade do Código Penal, sim, ela pode responder, tá? Agora, o que eu quero te falar é isso. Do ponto de vista da jurisprudência, o entendimento que tem prevalecido é que testemunha não compromissada, e os julgados, nesses casos, se referem aos parentes próximos, não devem ser responsabilizadas caso elas mintam em juízo. Por quê? De novo, para a proteção do núcleo familiar, do Instituto da Família, que é protegido constitucionalmente. Então, temos precedentes dos tribunais superiores dizendo que não deve ser responsabilizado por falso testemunho na situação do parente, né, próximo que mente em juízo, porque seria uma testemunha não compromissada por ter envolvimento emocional com a parte, no caso com o réu, o que justificaria, né, tentar acobertar, tentar proteger aí esse familiar. Tá? Então, a gente tem esse precedente aí que eu acho importante e que, na verdade, ele faz esse ajuste aí do tipo penal, porque o tipo penal fala genericamente testemunha, certo? Ok. Importante, já que a gente está falando do Código Penal e do falso testemunho, observar um artigo que fica escondidinho aí, que é o 343, que diz o seguinte, ó, dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete, para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculo, tradução e interpretação. Pena de reclusão 3 a 4 anos e multa. E ainda tem o aumento aí do parágrafo único quando for, né, mentir em processo penal ou processo civil que tenha parte da administração pública. Então, olha só, o crime de falso testemunho ele é classificado como um crime de mão própria, porque é a testemunha que tem que fazer a afirmação falsa, né? Então, só ela que pode agir. Então, o crime de mão própria exige uma atuação pessoal do agente. Então, o que vai acontecer é que quem mente responde pelo 342 e quem corrompe a testemunha, né? Então, o advogado que corrompe a testemunha, que paga a testemunha, vai responder pelo 343. Então, são tipos penais diferentes aí, tá? Então, presta atenção nesse pequeno detalhe aí, porque, de novo, falso testemunho é crime de mão própria. E um outro detalhe também, que já que a gente está falando de mentira, eu sei que a gente já falou do réu, do interrogatório do réu, mas vou aproveitar que a gente está aqui analisando o Código Penal para poder dizer o seguinte, e o réu? O réu pode mentir? O réu pode mentir em juízo? Pode, né? Pode, tá? Pode mentir em juízo. A rigor, ele pode mentir em juízo. E ele pode mentir em juízo por quê? Porque
O crime de falso testemunho não cabe para ele, porque lá fala em testemunha e réu não é testemunha, né? E porque também no Brasil nós não temos o crime chamado crime de perjúrio. Perjúrio é um crime que alguns países têm, que é qualquer pessoa, inclusive o réu, que mentir em juízo, né, perante o juiz. Então, nós não temos esse crime no Brasil, então, a rigor, o réu pode mentir. Mas aí, vamos lá, o réu mentiu descaradamente, não vai ter nenhuma consequência? Bom, veja bem, a mentira dele pode até estar cobertada pela ampla defesa, mas na prática, o juiz que vê que o réu está mentindo descaradamente, o juiz simplesmente não acredita. Por quê? Porque aquilo não corresponde ao que foi produzido no processo, né? Isso, na verdade, só desacredita mais ainda aquele réu perante o juízo, tá? Agora, professora, mas eu quero saber consequências penais. Aí já veja bem, ele não responde por falso testemunho, mas dependendo do conteúdo da mentira, pode ser outro crime. Então, vamos olhar aí no Código Penal. Por exemplo, pode caracterizar uma denunciação caluniosa, se ele estiver imputando a outra pessoa, né, a prática de um crime que ele sabe que essa outra pessoa não praticou. Então, tem o 339, denunciação caluniosa. E tem também, ó, se ele está assumindo um crime que ele não cometeu, é uma mentira. E aí também caracteriza o crime do artigo 341, autoacusação falsa. Então, esse capítulo que tem esses crimes são os crimes contra a administração da justiça. O bem jurídico é a correta administração da justiça, ou seja, o poder judiciário. E tem esses vários tipos penais que podem, então, incidir. E além desses, no caso do réu que mente, ele pode também estar cometendo uma calúnia, uma injúria, uma difamação e também pode ser responsabilizado por crime contra a honra. Então, tudo vai depender do que o réu falou e o conteúdo do que ele falou, um conteúdo mentiroso, eventualmente, né, não responde por falso testemunho, mas pode responder por esses crimes que eu acabei de mencionar. Tudo bem? Ok. Então, veja bem, falamos as regras e falamos as exceções e exceções das exceções dessas regras, tá? A terceira regra não tem exceção da exceção. Você entendeu? Sabe tudo? É? Então vamos checar, né? Então vamos checar? Olha a pergunta que eu quero te fazer. O doido varrido pode ser testemunha no processo criminal? Doido varrido. Louco! Pode ser testemunha no processo criminal? Pode. Pode. Criança. Pode ser testemunha no processo criminal? Pode. Como assim? Primeira regra, lembra? Primeira regra? Toda pessoa pode ser testemunha. Se toda pessoa pode ser testemunha, criança e louco podem sim. Agora, você tá entendendo? Olha o pulo do gato. Qual que é o detalhe delas? Não prestam compromisso, tá? Então, olha só. Louco varrido pode ser testemunha, né? Tô falando louco varrido, mas assim, uma pessoa que tem uma debilidade mental, uma deficiência mental, pode ser testemunha? Pode. Criança pode ser testemunha? Pode também, né? Mas não vão prestar o compromisso, tá? É esse que é o detalhe. Professora, mas se não presta compromisso, o juiz não vai nem considerar. Veja bem, dependendo do crime, o juiz considera sim, né? E se for um crime de violência sexual contra a criança? Ou contra um deficiente? Quem que ouviu o que eles têm a falar? E aí entra aquela questão que a gente já comentou. Esse depoimento, ele é seguro, ele é coerente? Coerente, obviamente, considerando o contexto que essas pessoas vão dar o depoimento, né? Ou elas presenciaram um crime. Então, a gente vai verificar, o juiz vai verificar, no caso concreto, se o depoimento é suficiente para ele formar o convencimento dele. Então, nesse caso, né, de uma pessoa matou a outra dentro de casa, quem presenciou foi uma criança, foi um deficiente, eles, né, podem sim ser chamados a depor. Não vão prestar compromisso. Não vão prestar compromisso e o juiz, no caso concreto, vai avaliar se pode considerar ou não. Professora, mas criança de que idade? Né? De novo, a lei não estabelece, fala menor de 14 anos não presta compromisso, então podem ser crianças pequenas. E aí tem todo um procedimento a ser observado, né? Tem a lei do depoimento especial infantil, que vai ser utilizada para poder que aquela criança também, né,
o depoimento dela tenha todo um apoio aí psicológico para que ela não fique aí, para na medida do possível não traumatizar, não reviver alguma situação específica que ela tenha passado, tá? Mas pode sim ser testemunha, mas o detalhe é que é testemunha não compromissada, ok? Bom, agora vamos voltar lá para o nosso CPP, para a gente continuar falando a respeito da prova testemunhal, que tem vários detalhes aqui que a gente tem que analisar, tá? Então, falamos dessas regrinhas que estão logo aí no início, 202 a gente já leu, 203, e aí é o 204. O depoimento será prestado oralmente, não sendo permitida a testemunha trazê-lo por escrito. Não será vedada a testemunha, entretanto, breve consulta apontamentos. Então, a gente até acho que já comentou isso, né, mais para trás, quando a gente falou na teoria geral da prova. O que tem de espontâneo na fala, né? É exatamente isso, a fala é espontânea, o juiz pode averiguar melhor essa questão da segurança, da coerência, não pode trazer o depoimento por escrito, essa é a regra, daqui a pouco a gente vai ver que tem exceção. 205 tranquilo, 206 a gente já leu, 207 também, 208, 209, ó. O juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas além das indicadas pelas partes. Se ao juiz parecer conveniente, serão ouvidas as pessoas a que as testemunhas se referirem. Então, aqui faz parte daquela iniciativa probatória do juiz, que a gente já tinha comentado, que é uma consequência, né, do princípio da verdade real, que alguns autores criticam, mas que por enquanto ainda tem sido admitido, né, inclusive pelos nossos tribunais. Então, essa iniciativa probatória, a previsão está aqui no 209, que é essa possibilidade do juiz, no intuito de descobrir a verdade, ouvir testemunhas que foram indicadas pelas partes, é chamada de testemunha referida. E o parágrafo 2º diz o seguinte, ó, não será computada como testemunha a pessoa que nada souber que interesse a decisão da causa. Como assim computada, né? Então, as partes, elas têm o direito de arrolar um número determinado de testemunhas. Então, isso depende do procedimento. Tem procedimento que são 5, em regra são 8, né? Procedimento comum ordinário são 8. Então, o MP tem direito a arrolar 8 testemunhas, a defesa também, 8 testemunhas para cada fato criminoso. Então, imagine que eu arrolei lá as minhas 8 testemunhas, uma testemunha chega lá e não sabe de nada. Então, ó, a testemunha que não sabe de nada para o esclarecimento do fato, ela não vai ser contabilizada. O que isso significa? Significa que eu vou poder colocar outra no lugar. Eu vou poder substituí-la, já que ela não sabia de nada, tá? 210. As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que umas não saibam nem ouçam os depoimentos das outras, devendo o juiz adverti-la das penas cominadas ao falso testemunho. Então, não podem ser ouvidas, uma não pode ouvir o que a outra falou, porque ou fala igual ou repete ponto a ponto, e aí rebate ponto a ponto, e nenhuma das duas situações ajuda a esclarecer os fatos. Já falamos do falso testemunho, aí o parágrafo único fala que tem que ter um espaço reservado para elas ficarem incomunicáveis. Já expliquei para vocês quanto é complexo conseguir isso, né, em cidade pequena, em que o fórum tem uma sala só. Mas aí o juiz vai tentar, na medida do possível, né, vai adverti-las que uma não pode conversar com a outra. E aí o 211, se o juiz, ao pronunciar a sentença final, reconhecer que alguma testemunha fez afirmação falsa, calou, negou a verdade, remeterá cópia do depoimento à autoridade policial para a instauração de inquérito. Então, na sentença, o juiz, verificando esse falso testemunho, encaminha para o delegado investigar. Então, o crime de falso testemunho, ele vai ser apurado e processado num processo independente do processo em que ocorreu o falso testemunho, que ocorreu a mentira. Parágrafo único. Tendo o depoimento sido prestado em plenário de julgamento, o juiz, no caso de proferir decisão na audiência, o tribunal ou conselho de sentença, após a votação dos quesitos, poderão fazer apresentar imediatamente a testemunha à autoridade policial. Olha, especificamente, falso testemunho no tribunal do júri, é uma situação muito complexa. Veja bem, a gente já falou que no tribunal do júri vigora o sistema da íntima convicção. Ou seja, o jurado ele vai decidir sem fundamentar a decisão. Então, quando uma testemunha mente, o jurado, ele pode, né, como ele não vai justificar, ele pode justificar uma condenação ou absolvição com base numa mentira de uma testemunha. Então, o que acontece? Quando tem uma mentira muito evidente no plenário do júri,
o juiz normalmente prende aquela pessoa em flagrante, para deixar claro para os jurados, né, para o conselho de sentença, que ele não deve considerar aquele depoimento, né, porque, ó, tanto é mentira que a pessoa está sendo presa. Então, ele faz essa demonstração muito clara para os jurados de que aquilo foi um crime, que aquilo é uma mentira. Ah, professora, mas mesmo assim o jurado pode considerar? Pode. Quando o juiz prende flagrante, é uma tentativa de evitar que aquele depoimento seja utilizado, né, pelos jurados para formar o convencimento dele. Mas concordo que, como o jurado não motiva, ele pode acabar considerando esse depoimento, tá? Bom, mas e aí? O juiz prendeu em flagrante, tudo, e mesmo assim a maioria dos jurados considerou a mentira, né, considerou o falso testemunho e, sei lá, condenou ou absolveu o réu com base nessa mentira. A parte que ficar prejudicada vai entrar com recurso, vai dizer que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Por quê? Porque está baseado num falso testemunho, numa mentira, né, que não tem correspondente no processo. E se é de fato isso que aconteceu, o tribunal vai reconhecer que a decisão é contrária à prova dos autos e vai mandar um novo júri, tá? Então é isso que vai acontecer. Mas então é muito comum acontecer prisão em flagrante no tribunal do júri, nesse contexto de testemunha que mente ali, né, em juízo. E lembrei também que tem muito falso testemunho, sabe em qual outra justiça? Justiça do trabalho, tá? Você pesquisar acórdão, falso testemunho, justiça do trabalho, tem muito. Porque as pessoas acham que não faz mal, né, mentir que o fulano trabalhava até tarde, fazia hora extra, trabalhava no fim de semana, o lugar era perigoso e não sei mais o quê. Tá? Então as pessoas acham que mentir na justiça do trabalho não tem problema, mas tem problema e é crime de falso testemunho. Certo? Ok. Seguindo aí, 212 é aquele detalhe que eu já tinha comentado. Veja bem. As perguntas serão formuladas pelas partes, diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida. E sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição. Então, vamos recapitular. Interrogatório do réu, quem pergunta primeiro? O juiz. O juiz pergunta e depois as partes complementam. Oitiva das testemunhas. Quem pergunta primeiro, lembra? A parte que arrolou. Então, a testemunha é da defesa, foi arrolada pela defesa. Então, quem pergunta primeiro? A defesa. Depois, o juiz obrigatoriamente vai dar a palavra para acusação. Aí, a acusação faz a pergunta. E aí, por último, o juiz, se for o caso, complementa. E o artigo é muito claro em dizer que o juiz, ele controla as perguntas. Por quê? Para preservar a dignidade da testemunha. E mais do que preservar a dignidade da testemunha, também para preservar aquele outro direito, qual que é, lembra? Privilégio contra a autoincriminação. Lembra? A testemunha é obrigada a depor, a professora falou, mas ela não é obrigada a responder perguntas que lhe autoincriminem. Então, o privilégio contra a autoincriminação, ele também beneficia a testemunha. A testemunha é obrigada a ir, senão ela vai ser conduzida coercitivamente. A testemunha é obrigada a depor, porque se ela calar, ela responde por falso testemunho. Mas, especificamente, perguntas que lhe autoincriminem, ela não é obrigada a responder. E quem tem que zelar desses direitos, porque as testemunhas elas podem nem saber disso, é o juiz. Tá? Na verdade, o MP também, como fiscal da lei, também tem que zelar para que as testemunhas não respondam perguntas que lhe autoincriminem. Certo? Ok. O que mais? Seguindo. 213, o juiz não permitirá que a testemunha manifeste suas apreciações pessoais, salvo quando inseparáveis da narrativa do fato, porque a testemunha não tem que falar o que ela acha, ela tem que falar o que ela sabe e o que ela viu. Tá? Vamos pular um pouquinho aí. 217. Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor ou sério constrangimento à testemunha ou ofendido, de modo que prejudica a verdade do depoimento, fará inquirição por videoconferência.
e somente na impossibilidade dessa forma determinará a retirada do réu, prosseguindo na inquirição com a presença do seu defensor. Então, veja bem, já tinha falado isso com vocês, quem vai ser ouvido por videoconferência, regra, é a testemunha. E só se não for possível ouvi-la por videoconferência, porque não tem um aparato, porque naquele momento ali não foi possível, é que aí o réu vai ser retirado para a testemunha dar o depoimento sem ser na presença dele. Tá? Então é importante essa lógica aí. A lógica é o réu estar presente e a testemunha é que ser ouvida por videoconferência e não o contrário. 218, se regularmente intimada a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz poderá requisitar à autoridade policial a sua apresentação ou determinar seja conduzida por oficial de justiça, que poderá solicitar o auxílio da força pública. Então, como eu disse, cabe condução coercitiva para a vítima e para a testemunha. O juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa, então tem previsão de multa, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência e condená-la ao pagamento das custas da diligência. Então, se você foi convocado para comparecer em juízo como testemunha e você não pode ir, avise. Avise ao oficial de justiça que está ali te notificando, se o imprevisto acontecer depois, lá no mandado, né, de notificação, de comparecimento, está dizendo o telefone da vara, liga na vara, comunica o seu impedimento, para você não passar por esse constrangimento da polícia ir lá te buscar, do juiz lhe dar um pagadão lá na presença de todo mundo e eventualmente ainda te aplicar uma multa e um processo aí por desobediência. Multa e processo é mais raro, mas o pagadão do juiz ninguém merece, né? 220. As pessoas impossibilitadas por enfermidade ou por velhice de comparecer para depor serão inquiridas onde estiverem. Então, isso aí é aquilo que permite, né, a videoconferência, que vai permitir uma produção antecipada de provas também, que a gente já tinha comentado, né, quando a gente falou da citação também, daquele produção antecipada de provas do 366, que também são as mesmas diretrizes para esses casos de testemunha idosa. E o 221 vai trazer uma exceção à questão da oralidade, olha aí. Presidente, vice-presidente, senador, deputado, ministro, governadores, secretários, prefeitos, deputados de Assembleia Legislativa, membros do Poder Judiciário, ministros e juízes do Tribunal de Contas, bem como do Tribunal Marítimo, serão inquiridos em local, dia e hora, previamente ajustados entre eles e o juiz. Então, isso já é uma prerrogativa. Parágrafo 1º. Presidente, vice-presidente, presidente do Senado, da Câmara e do Supremo, poderão optar pela prestação de depoimento por escrito, caso em que as perguntas formuladas pelas partes deferidas pelo juiz lhes serão transmitidas por ofício. Então, aí outra prerrogativa que é a exceção ao princípio da oralidade. E não sei se vocês lembram, quando o Michel Temer era presidente, ele teve que prestar esclarecimentos e ele fez por escrito. 222 vai falar de carta precatória para fins de oitiva, 222A, carta rogatória também para oitiva, 223 vai falar da necessidade de intérprete para testemunha que não sabe, né, a língua nacional ou que é surdo-mudo. As testemunhas 224 tem que manter o endereço atualizado. E 225. Se qualquer testemunho houver de ausentar-se, ou por velhice ou enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício, requerimento de qualquer parte, tomar antecipadamente o depoimento. Então, aqui é a diretriz da produção antecipada de provas, que a gente já tinha comentado quando falou do 366 do CPP. Ok? Então, falamos de prova testemunhal, né? Muita coisa. Agora, vamos continuar com os meios de prova, vamos passar para o reconhecimento de pessoas e coisas. 226. Quando houver necessidade de fazer esse reconhecimento de pessoa, proceder da seguinte forma. 1. A pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida. A pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, olha aqui, a palavra mais importante, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. Então, olha só, descreve e aí coloca essa pessoa que vai ser submetida a reconhecimento junto com outras, se isso for possível. Gente, tem vezes que é impossível,
tá? Então, isso tanto no âmbito da delegacia quanto em juízo. A descrição, eu fui atacada por um cara de 2 metros ruivo. Vamos lá. É fácil arrumar outras pessoas de 2 metros ruivas? Não é. Professora, a gente conseguiu mais um. Então pode ser o réu e mais um? Claro. Professora, conseguimos 2. Pode ser o réu e mais 2? Claro. Professora, não conseguimos nenhum. É o réu sozinho? Sim. Tá? Então é isso. É se possível. E se for possível colocar mais de um, ótimo. Professora, mas aí sei lá, né? Eu tô lá na delegacia, me botam lá no meio e a pessoa me reconhece. Veja bem, filho, foi você que cometeu o crime? Não. Então, se ela te reconhecer, é porque esse reconhecimento não tá bom. É porque essa pessoa que está fazendo o reconhecimento, seja vítima, seja testemunha, ela não tem segurança de quem praticou o fato, tá? Tô falando isso porque às vezes as pessoas falam, nossa, mas eu tava lá na delegacia e me chamaram para ficar lá no paredão para poder ser submetida a reconhecimento. Que abuso, que absurdo. Não, nossa liberdade pode ser restringida em prol da coletividade. Você tá ajudando ali, colaborando com a polícia, colaborando com a justiça numa situação dessa. Se alguém te apontar o dedo dizendo que foi você que cometeu o crime, olha só, o juiz e o delegado sabem que você tava lá de gaiato, que você não tem nada a ver com o fato. Isso só demonstra que aquela vítima, que aquela testemunha, ela não tem segurança a respeito de quem praticou o crime, tá? Eu vou contar para vocês um caso. Teve uma vez que um aluno me ligou, falou, professora, me prenderam aqui, estão me levando para a delegacia para poder ser submetido a reconhecimento. Estão dizendo que eu sou estuprador do Lago Norte. Aí eu tô desesperado. Aí eu falei, por que você tá desesperado? É você? Aí ele, não, professora, Deus me livre. Eu falei, então calma, meu filho, calma. Tá sendo levado para ser submetido a reconhecimento. Você vai chegar lá na delegacia e você não vai ser reconhecido. E você vai ser liberado. Aí ele, professora, mas vai que é nada, tá? Vai que é nada. Esse negócio de que eu fui reconhecido por engano, acontece? Acontece. Mas de vez em quando, tá? Não é toda hora e sempre. E também não é nesse tipo de crime em que, né, o contato da vítima com o agressor, né, se for estupro no caso, é muito próximo. Então, mas eu já ouvi falar de um caso. Sim, mas isso é a exceção da exceção. Em regra, não vai ser reconhecido, tá? Pelo amor de Deus. Se for reconhecida, porque você tá muito azarado. Que horror, né? Pois é, mas pode acontecer. Vamos seguir aqui no reconhecimento. Inciso 3. Se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela. Olha, mundo ideal, nós teríamos aquela sala de reconhecimento que tem aquele espelho que você vê sem ser visto. É muito raro, né, no Brasil, os locais que têm esse aparato. Então, o que temos é olho mágico, é cortininha, é a janela de vidro com papelão rasgado para olhar pela fresta. Então, um jeitinho brasileiro aqui, mas é importante que a pessoa que vai submeter o reconhecimento fique tranquila de que não está sendo vista, né, no momento do reconhecimento. O ato de reconhecimento lavrar-se-á autopormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por 2 testemunhas presenciais. Olha, é da formalidade, da legalidade do ato, essas 2 testemunhas. E essas testemunhas, elas vão testemunhar o quê? Né? Que a pessoa foi colocada lá, que descreveu, que apontou com segurança, ou que não reconheceu, ou que ficou na dúvida, né? Então, essas 2 testemunhas são testemunhas da regularidade do ato de reconhecimento, tá? Então, é isso que, eventualmente, elas vão ser chamadas em juízo para poder dizer se reconheceu mesmo, se não reconheceu, se tinha segurança, se não tinha, se o juiz se for na delegacia, delegado, induziu, né, a pessoa a reconhecer alguém e etc. Então, elas vão testemunhar a respeito da regularidade do ato de reconhecimento. E o 227 diz que no reconhecimento de objeto, proceder-se-á com as cautelas estabelecidas no artigo anterior, no que for aplicável. Reconhecimento de objeto, por exemplo, né,
Imagina que a pessoa teve a sua bicicleta subtraída e aí são apreendidas inúmeras bicicletas, né, de uma pessoa que já cometia esse crime ali na localidade, foi preso. E aí você vai até a delegacia, descreve a tua bicicleta para poder depois ver dentre as bicicletas apreendidas se a sua se encontra lá, por exemplo. Seria uma situação assim. E se 228, se várias forem as pessoas chamadas a efetuar o reconhecimento de pessoa ou de objeto, cada uma fará prova em separado, evitando-se qualquer comunicação entre elas. É para garantir essa segurança na identificação, né? Não pode todo mundo reconhecer junto, porque é aquela situação. Se uma aponta um fulano, a tendência é todo mundo apontar a mesma pessoa. No início do semestre, eu trouxe aquele caso horrível que aconteceu, né, lá do Rio de Janeiro, que a pessoa foi reconhecida de uma forma completamente equivocada, porque ele era negro e botou pessoas negras junto com ele e tal, e ele foi reconhecido. Na verdade, acho que nem botaram, ele era negro, botaram pessoas brancas, agora me fugiu um pouquinho a história. Mas a gente falou no início do semestre, eu postei a notícia para vocês. Então, assim, o reconhecimento tem que ser, se botar mais de uma pessoa, tem que colocar pessoas com características físicas semelhantes, e se não tiver, não põe ninguém, né? Mas não pode induzir a quem vai fazer o reconhecimento, seja vítima ou testemunha, em erro, ok? Vamos passar agora para a careação, ó, 229. A careação será admitida entre acusados, entre acusado e testemunha, entre testemunhas, entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida, e entre as pessoas ofendidas, sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias relevantes. Os acareados serão reperguntados para que expliquem os pontos de divergência, reduzindo-se a termo o ato de acareação. Então, acarear é botar cara a cara, né, frente a frente, duas ou mais pessoas que estejam apresentando versões muito díspares a respeito de fato relevante, né, para o esclarecimento do crime. Então, duas ou mais pessoas podem ser acusados, podem ser vítimas, podem ser acusados com vítimas, podem ser testemunhas, testemunhas com vítimas, testemunhas com acusados. E, veja bem, o que acontece é que a acareação, ela só vai ser produtiva se essa divergência foi porque as pessoas foram mal interpretadas, deram depoimentos confusos. Porque, veja bem, na prática, tem como o juiz ou no âmbito da delegacia, o delegado, obrigar alguém a mudar o depoimento? Não. Tem. Vou dar uma ameaçadinha, uma torturadinha, uma coagidinha. Não pode, né, gente? Fica prova ilícita. Então, o que eu quero dizer é isso, a careação ela vai ser produtiva quando ficou um depoimento truncado, incompleto, ou foi mal compreendido. E aí, quando você chama essas pessoas e faz repergunta ou tenta esclarecer, e a pessoa esclarece o que ficou truncado, aí sim a careação ela é produtiva. Agora, na prática, não tem como o juiz ou o delegado obrigar uma dessas pessoas a voltar atrás e reconsiderar o depoimento. Né? O que vai acontecer é que são versões muito díspares, quando for na sentença, o juiz vai formar o convencimento dele de quem é que está mentindo, e quem estiver mentindo, ele vai encaminhar para ser apurado eventual falso testemunho, tá bem? Ok. Então, da careação é isso. Vamos falar agora da prova documental, tá? E o 231 diz o seguinte, ó, salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo. Então, olha só, qualquer tempo é tempo para juntar prova documental. Então, eu posso juntar junto com a resposta à acusação? Posso. Tô indo lá no fórum hoje, posso juntar? Posso. Tô indo na audiência hoje, posso juntar? Posso. Em regra, pode juntar prova documental a qualquer momento. Agora, olha só, exceto se a lei vedar em momentos específicos, tá? Então, acho que a gente até já falou desse exemplo aqui, mas vamos reiterar. Já falamos sim, mas vamos relembrar. Lembra que eu disse que não pode ser exibido no plenário do júri documento que não tiver sido juntado com até 3 dias de antecedência, né? Prova que não tiver sido juntado com até 3 dias de antecedência? Pois é. Então, não pode no dia do julgamento, né, as partes, acusação ou defesa, apresentar lá um papel e falar, prova nova, quero mostrar aqui para os jurados. O Jornal do Dia tem uma reportagem super interessante que eu quero que os jurados vejam.
Não pode, tá? Então, ó, a lei estabelece que nesse momento específico não poderá ser apresentado. Fora essas exceções, qualquer tempo é tempo de juntar prova documental, ok? Então, presta atenção nisso. Quando vocês usarem os procedimentos, vocês vão ver que nos procedimentos tem momentos específicos que são proibidos. No júri, por exemplo, é no plenário. Tem que juntar com até 3 dias de antecedência. 232, consideram-se documentos quaisquer escritos, instrumentos ou papéis públicos ou particulares. Então, você vê que a definição de prova documental, ela é ampla, tá? E lembrando que cabe interpretação extensiva aqui. Ok. Aí o 233 é o seguinte, ó, as cartas particulares interceptadas ou obtidas por meios criminosos não serão admitidas em juízo, tá? Então, veja bem, com relação à inviolabilidade da correspondência, quando a gente for falar da busca e apreensão, eu vou detalhar um pouquinho mais. Acho que fica mais didático eu falar lá e não aqui agora. O que você pode ver aí agora, então, é isso, ó. Carta particular não é admitida em juízo. E o parágrafo único. As cartas poderão ser exibidas em juízo pelo respectivo destinatário para a defesa do seu direito, ainda que não haja consentimento do signatário. Esse parágrafo único a gente até já intuía nesse sentido, porque a gente já falou que para a defesa do seu direito, em favor, né, da pessoa, em favor do réu, em favor da pessoa ali, pode sim ser exibida a carta, ainda que seja uma prova ilícita. Por conta de qual teoria, você lembra? Teoria da proporcionalidade, tá? Mas esses artigos aqui, tudo ok com eles. Quando a gente for falar de busca e apreensão, aí a gente fala um pouco mais da inviolabilidade de correspondência, tá? Porque vai ter uma relação que vocês vão ver. Então, ok. 234. Se o juiz tiver notícia da existência de documento relativo a ponto relevante da acusação ou da defesa, providenciará, independentemente de requerimento de qualquer das partes, para sua juntada aos autos, se possível. Então, tem essa história de ideia brilhante, né? A ideia brilhante que eu digo é o seguinte: eu fiquei sabendo de um documento que prova a minha inocência, deixa eu entrar lá na casa da pessoa de noite para poder pegar. Não, que virou prova ilícita, né? Prova obtida com violação de domicílio, violação de direito material é prova ilícita. Então, o que você tem que fazer é comunicar: excelência, tem um documento tal do meu interesse que está na casa do fulano. Aí o juiz autoriza, o oficial de justiça vai lá e pega para você de forma lícita, tá bem? Então, entre aspas, ideia brilhante, negativo. O 236 diz que documentos de língua estrangeira têm que ser traduzidos, e o que nos interessa aqui também, 238, os documentos originais, juntos a processo findo, quando não exista motivo relevante que justifique a sua conservação nos autos, poderão, mediante requerimento e ouvido MP, ser entregues à parte que os produziu, ficando traslado nos autos. Então, o documento original, às vezes eles constam do processo, quando o processo findo, né, terminar, a parte que tiver interesse vai solicitar o seu desentranhamento e aí vai ficar cópia no processo. Certo? Ok. E aí agora vamos falar, né, a definição de indícios do processo penal. Gente, vocês estão prestes agora a ler, né, a ter acesso à melhor definição que existe no CPP. É um momento glorioso agora. Vamos ler a definição de indício. Por que eu tô rindo? Porque, assim, ela é autoexplicativa, tá? Vamos ler indício e aí a gente encerra a aula. Porque, assim, é uma pérola do processo penal. Vamos lá. Indícios. 239, tá? Considera-se indício a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize por indução concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. Pronto, entendeu? Que é indício. Bora para casa agora dormir, já estamos em casa, né? Bora dormir. Horrível, não foi? Ai, meu Deus, consigo nem pensar que o legislador estava pensando quando escreveu isso aqui, porque, né? Enfim. Isso aí é a definição de indício. Toma cuidado, porque cobram pra caramba em concurso, tá? Tá. Então, o que é o indício? Olha, a gente já falou muito aqui os indício de autoria, indício. O que é o indício? Olha, vou primeiro fazer uma comparação para você visualizar, tá?
Então, quando você pensar em indícios, você vai lembrar da fumaça. Muito bem. Quando a gente vê fumaça, o que automaticamente a gente pensa? Você viu fumaça ali na frente, lá no céu, assim, o que você pensa? Fogo. E fumaça é fogo. Automaticamente, fumaça, você pensa em fogo. Agora, olha só. Você concorda que às vezes quando a gente chega lá, não tem fogo? Não tem fogo. Então, olha só. O que a definição está falando? Vamos lá, ó. Indício é uma circunstância conhecida e provada. Então, é uma circunstância que existe. Ó, você viu a fumaça existe. E essa coisa real, ó, autoriza por indução, né, que você conclua alguma coisa. Então, você concluiu que tem fogo. Só que, veja bem, pode ser que essa sua conclusão, lá na frente, não se confirme. Porque você pode chegar lá e ter fogo, ela se confirmou, mas pode ser que não tenha fogo, que seja, por exemplo, gelo seco. Ok? Então, o indício é isso. É uma circunstância real que vai autorizar uma série de conclusões, mas essas conclusões podem se confirmar ou não, tá? Então, veja bem, os indícios de autoria vão autorizar uma série de coisas. Vão autorizar o recebimento da denúncia, né, o oferecimento pelo MP e o recebimento pelo juiz. Vão autorizar busca domiciliar, interceptação telefônica, prisão, os indícios, então, eles autorizam uma série de coisas. Por quê? Porque eles vão autorizar uma conclusão de que há indícios que aquela pessoa, né, vão autorizar a conclusão de que aquela pessoa pode ter praticado o crime. Mas pode ser que lá na frente, esse indício não se confirme. Não foi a pessoa que matou o outro, não foi aquela pessoa que praticou o crime. Ok? Então, agora fiz essa comparação com a fumaça, agora vou dar um exemplo concreto. Que a gente até falou na sala de aula essa mesma situação. Lembra? Vocês chegaram na sala e surpreenderam a professora, ó, com a faca na mão. Ixi, podia até ter uma faca aqui, né? Mas não tem. A faca na mão matando o aluno, né? Ou não, a faca na mão e o aluno estrebuchando lá sangrando. E eu com a faca ensanguentada na mão. Ó, vocês chegaram na sala de aula e viram isso, vocês presenciaram o quê? Professora com a faca na mão, aluno morto, esfaqueado. Essa é uma circunstância real. E que autorizou na cabecinha de cada um de vocês e que vai autorizar o delegado a concluir o quê? Professora matou o aluno. Vocês acharam isso de mim? Credo, né? Mas é isso, ó, é uma circunstância que vai autorizar uma série de conclusões. E aí vai autorizar, ó, minha prisão em flagrante, vai autorizar, eventualmente, a manutenção da minha prisão de flagrante em preventiva. Vai autorizar o MP oferecer a denúncia, o juiz receber a denúncia. Agora, pode ser que durante o processo, o que aconteça? Pode ser que fique provado que não fui eu. Que eu entrei na sala, o aluno estava estrebuchando, que eu puxei a faca para tentar socorrer. Deus me livre de eu fazer isso, né? Só se eu for doida, porque eu não sou médica, eu vou tirar faca de aluno estrebuchando. Tem dó, professora de processo penal fazer isso, mas vamos supor que foi isso que aconteceu e que não fui eu que matei coisa nenhuma e que todo mundo sabe que realmente não fui eu que matei porque, por exemplo, tinha uma câmera na sala que filmou tudo, que quem tinha matado foi um outro aluno, que o aluno saiu, que eu cheguei e tentei socorrer o aluno e puxei a faca e só então vocês chegaram, né? Então, por outro lado, pode ficar comprovado que fui eu mesma, que o aluno tentou me atacar porque ficou com raiva, porque foi reprovado, e aí eu fui e peguei a faca que estava na mão dele e o matei. Então, o indício, como eu disse, ele vai autorizar uma série de conclusões, por exemplo, de quem é o autor do fato criminoso, e essa conclusão inicial autoriza prisão, interceptação telefônica, busca domiciliar, oferecimento e recebimento da denúncia, mas que pode ser confirmado ou não durante o processo, né, durante a instrução probatória, e que na sentença, aquele indício, então, pode ser confirmado pela prova produzida ou não. Se foi confirmada, a pessoa é condenada. Se não foi confirmada, a pessoa vai ser absolvida, porque ficou provado que não foi ela ou por falta de provas. Ok?
Então, é isso que significa a definição de indícios e esse o contexto. Tem alguns precedentes de tribunais, né, do STJ em especial, que de vez em quando aparecem alguns, né, não é uma jurisprudência sólida e consolidada, que se fosse sólida e consolidada tinha súmula, né? Mas tem precedentes no sentido de que um conjunto de indícios pode autorizar uma condenação, tá? Então, em alguns casos específicos, os tribunais têm aceito que um conjunto de indícios pode levar a uma condenação. Porque tem a diferença desse indício, que é essa circunstância inicial, que autoriza conclusões, de provas, tá? Então, são precedentes muito específicos que não ficou provado categoricamente alguma coisa, mas havia um conjunto de fumaças, de indícios que os tribunais entenderam que eram suficientes para condenar uma pessoa. Questão bem delicada essa jurisprudência, tá? Porque, de novo, está transformando o inocente em culpado, com base em algo que não foi provado, né, de uma forma substancial. Por outro lado, também se justifica porque hoje em dia a gente sabe que as pessoas têm muito acesso à informação e quem quer praticar um crime se cerca de inúmeros cuidados para não ser pego. Então, é um momento muito delicado da prova criminal, né? E para os juízes também, esse momento de valoração da prova e de formar convicção de quem é culpado e quem é inocente. Ok? Pois bem, terminamos essa aula e ainda temos uma última aula de prova criminal. Esse tema realmente, né, tem muita coisa para ser dita. Na última aula de prova criminal, vamos falar de busca, né, pessoal e domiciliar e interceptação telefônica. Ok? Obrigada.